obrigado. Primeiro eu queria agradecer aí, Humberto, Anatel, pelo espaço, né, para debater um assunto de extrema importância para nós, das utilities, e que está crescendo cada vez mais seu potencial aí, obviamente devido à nossa jornada aí de transformação digital, e também a UTC, né, por estar aí, já acompanho aí há alguns anos, né, discutindo a importância aí dos serviços de conectividade para a missão crítica. Eu trouxe para vocês aqui um resumo de algumas ações, claro, as iniciativas já reais que nós estamos desenvolvendo aqui na Copel, acho que bem interessante, porque vou descer um pouco o nível, né, das aplicações, chegando mais a nível de campo aí do que nossos colegas da Neoenergia apresentaram aí com maestria com relação à questão da convergência de redes e esse gerenciamento de redes, querendo explorar, então, um pouco do potencial que tem o conceito IoT dentro dos sistemas de distribuição, mais notadamente aí vinculado às redes elétricas inteligentes, e também mostrar aí a gama de situações onde a gente pode ser beneficiado, tendo em vista que, além da transformação digital, nós temos observado aí realmente um movimento disruptivo dos recursos energéticos distribuídos, né, com potencial de revolucionar, inclusive, o próprio negócio de geração, transmissão e distribuição de energia. Então, um pouquinho disso que eu gostaria de utilizar no meu tempo, mostrando alguns aspectos aqui que nós temos trabalhado dentro da Copel Distribuição. Lembrando que a Copel, ela é uma holding também, nós estamos aí nós temos, na verdade, negócios em geração e transmissão em 11 estados do Brasil. Temos a comercializadora aí que tem se destacado aí também na parte aí de venda, né, de energia, aí observando o mercado cada vez mais aberto aí, né, para comercialização. E a distribuidora nossa, ela atende aí 394 municípios dentro do estado do Paraná. Estamos num processo de desinvestimento da Copel Telecomunicações e da migração aí para uma empresa de serviço. Bom, primeiro eu queria só, rapidamente, né, não quero cansá-los, mas vocês vão perceber aqui que nós temos o nível que nós já chegamos de aplicabilidade para o conceito de redes inteligentes. Ele só foi possível porque nós estamos praticamente mais de 10 anos já discutindo o assunto, então trouxe alguns pontos importantes aqui. Desde 2009, nós já tivemos nosso primeiro grupo de trabalho interno, depois em 2010 a gente teve um marco aí de um projeto de P&D estratégico entre várias empresas, foram 32 distribuidoras. Nosso primeiro grande piloto foi em 2011, um projeto numa cidade, Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba. Depois tivemos aí uma forte iniciativa junto com a TEPCO do Japão, na área de automação de redes. E 2014 foi o nosso primeiro projeto, Paraná Smart Grid, que deu uma noção bem interessante da integração não só dos sistemas de energia. Levamos isso ao Mais Clique Rural. Vamos levar isso eu vi o Caram falando de aplicações rurais, né? Nós temos esse DNA aqui na Copel, de atender uma área que tem aí 7 das 10 maiores cooperativas agrícolas do Brasil, né? Então, uma área que demanda muita qualidade e intensidade de energia na área rural. Em 2016, a gente criou formalmente, então, no organograma, começou a configurar aí a questão das redes inteligentes. E o nosso primeiro projeto de AMI integrado com automação de rede, ou seja, a medição avançada, cobrindo o município de forma integral, eu vou mostrar aqui alguns resultados, que foi em Ipiranga, e agora a gente continua com o nosso projeto mais abrangente. Então, os dados que eu vou mostrar aqui, né, eles são fundamentados em 10 anos aí de trabalho, estudo, prospecção de soluções, definição de algumas questões técnicas do ponto de vista até mesmo de padronização, buscando a interoperabilidade e a integração dos serviços, né, de maneira que a gente possa ter várias aplicações, não só da medição bidirecional,
mas também na possibilidade de integração com a automação do consumidor, né, behind the meter, né, para dentro do consumidor, vindo também para uma convergência de aplicação de sistemas inteligentes, principalmente de reconfiguração automática, de controle volt-var para a rede operativa, e trazendo também essa possibilidade de despacho dos recursos energéticos distribuídos, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Então, vou passar rapidamente, que, claro, domínio de vocês aí da questão das redes inteligentes, mas eu gostaria só de pontuar, né, que nossa visão é que nós temos aí um nível de monitoramento relativamente alto das usinas até as grandes subestações, e temos alguma visualização e controle sobre elementos de rede, claro, cada vez crescendo mais. Mas se a gente considerar o nosso caso da Copel aí, com mais de 400 mil transformadores de rede, com quase 2 milhões de postes, né? 5 milhões de consumidores, você vê ainda que tem muito a crescer subestação adentro. Não que as subestações, número de pontos de monitoramento, variáveis, né, que foram bem colocadas aí, não tenho, mas a nossa visibilidade, controle e atuação na rede ainda é relativamente tímida. Temos aí um mundo a ser trabalhado, e o medidor inteligente e os sistemas de comunicação são fundamentais para isso. Então, para que a gente consiga ter controle e observação de todos os elementos de rede, inclusive até chegar ao nosso consumidor. Então, nós entendemos que nós vamos iluminar a nossa visibilidade até a última milha, e com isso, né, vamos criar um ambiente pelo qual nós possamos ter excelência na gestão do nosso ativo, né, um salto de qualidade aí com relação à energia elétrica, que é chover no molhado e dizer a importância que tem, principalmente aqui agora que nós estamos no momento de pandemia, né, a disponibilidade necessária e exigência necessária aos consumidores, mas vai trazer oportunidade de gestão, como eu falei, dos novos recursos energéticos distribuídos que estão entrando, e a integração com outros serviços, né? Destacadamente a questão da recarga de veículos elétricos e a possibilidade de integração com as próprias cidades inteligentes. Então, é a nossa visão aí de como a rede elétrica inteligente vai descer, e sem dúvida nenhuma, né, muitos atuadores, muitos controles descentralizados e muitos sensores, incluindo os nossos próprios medidores inteligentes aos consumidores. Então, nosso primeiro projeto, onde nós fechamos uma cidade inteira, foi em Ipiranga. Eu queria mostrar algumas questões, né? Veja que interessante, os pontinhos azuis aqui são os consumidores na área urbana e os vermelhos são na área rural. Então, a gente fez questão de atender até o último consumidor da área rural, e alguns pontos aqui de controle e operação da rede, sobre a mesma infraestrutura. Então, uma rede RF Mesh IPv6, né, onde a gente tem aqui suportado também uma rede ponto-multiponto de automação dos equipamentos de rede, que a gente chama DDA, que fazem os sistemas self-healing. Nós não tínhamos nenhum sistema aqui, com uma dificuldade grande de comunicação para essa região. A gente implantou, então, de forma restrita, todos os consumidores residenciais urbanos e rurais, os grandes consumidores, e também os prédios públicos e consumidores industriais. Nós não tínhamos nenhum sistema de reconfiguração automática de rede. Nós, com essa cobertura, nós tivemos condição de conectividade e instalação para todas as nossas chaves, religadores, e eu vou mostrar até alguns testes a mais que a gente fez. Um ano pós a implantação, nós tivemos aí melhoria de 52% no nosso principal indicador de qualidade de fornecimento de energia, que é o DEC, né, a duração equivalente por consumidor. Então, contribuindo e mostrando como que a gente pode agregar valor na melhoria da qualidade de energia. Outros equipamentos novos, mostrando que a gente constrói um ambiente para agregar novas tecnologias. Então, religadores monofásicos, sensores de corrente, nós integramos na mesma rede de multisserviços. Então, só para dar uma ideia aqui da dimensão, né, quase que mais de 30 quilômetros de ponta a ponta aqui, onde a gente cobriu. Aí a gestão, né, dos equipamentos de comunicação até chegar a nível do consumidor. Nós implantamos aqui o medidor inteligente como sensor. Então, se existir a falta de energia, automaticamente o medidor sobe com a informação de last gasp
integrado ao nosso sistema OMS, que é o nosso sistema de gerenciamento de falhas, e nos dá condição de determinar uma área, né? Principalmente aqui na área rural, né? Nós ainda dependemos, né, a maior parte dos sistemas, do consumidor ser o sensor. Se faltar energia, o consumidor tem que ligar, né, para o nosso call center para dizer, ó, estou sem energia, porque muitos pontos nós não temos monitoramento, né? Então é nesse sentido que a gente percebeu também um apoio para que a gente tivesse a redução do nosso indicador de qualidade, ou seja, que a gente pudesse ter o medidor como um sensor. E é claro que também nos traz a condição de conectar e desconectar remotamente o consumidor, que pode ajudar o sistema elétrico, mas nos ajuda muito com relação aos custos operacionais. Então, a redução do custo operacional de você não precisar ir até a entrada de energia do consumidor, ela traz esse benefício até mesmo quando o consumidor liga dizendo que está sem energia, que para nós quase que 20% das situações não é um problema nosso da Copel, a gente tem essa condição bem caracterizada. Como que nós estamos evoluindo no projeto? Sobre esse projeto, nós estabelecemos um projeto de pesquisa e desenvolvimento muito interessante que nós estamos chamando de projeto Smart City. Então, nós estamos utilizando essa infraestrutura de rede em Ipiranga para conectar medidores de água. Aqui no Paraná, a concessionária de água Sanepar também é uma empresa de economia mista, como a Copel, ou seja, temos intenção no futuro de integrar alguns serviços de telemetria, assim como uma parte de iluminação pública. Então, todos, nesse caso aqui, o fornecedor que implantou o sistema em Ipiranga também está fazendo parte do projeto de pesquisa, a gente está integrando múltiplos serviços com estações meteorológicas e também com imagens que a gente está utilizando, inclusive com sensores, né? A gente discutiu com a prefeitura alguns pontos com sensores de pânico, inclusive na área rural, para que essa informação chegasse. Claro, um teste de conceito. Nós, sobre essa rede que foi montada em Ipiranga, nós consideramos que podemos agregar todos os medidores de água e todos os pontos de iluminação pública sem precisar um investimento maior no sistema de comunicação de dados. Só para mostrar, então, como que a gente tem uma possibilidade interessante de integração multi-utilities aqui também, multi-serviços. E que ponto que nós estamos? Vencendo, então, esse piloto e vencendo as etapas que eu mostrei para vocês ali de estudos e definições, nós partimos para a execução da primeira fase, que nós estamos chamando de um projeto maior, que já está envolvendo 73 municípios e com 462 mil unidades consumidoras. Já assinamos o contrato, projetos executados, iniciamos os trabalhos de campo em maio, agora de 2021. Então, aqui dá uma ideia, né? Esses pontos aqui são pontos de rádios repetidores e pontos de rádio com backbone, mostrando, então, a abrangência de uma área, também com uma característica de atendimento aí, de difícil acesso, né? Uma área do sudoeste aqui do estado do Paraná. O medidor que nós estamos utilizando com os seus requisitos e os rádios, né? Então, um rádio para o sistema AMI dos medidores e conectando em pontos de acesso em rádios que fazem a rede de automação e faz o nosso backbone, né? Então, aqui é a topologia da nossa rede. Eu acho que o Dimitri comentou, né, sobre a transformação, o Heron também falou da empresa de energia, numa empresa que tem também seus ativos de comunicação e vai fazer cada vez mais uso deles, né? Claro que aqui não tínhamos como dispor de uma rede de comunicação pública para atender toda essa área, né? Sem cobertura e sem o grau de disponibilidade e latência necessária aqui para as nossas aplicações. Então, foi aí que a gente tomou a decisão dessa criação de uma rede própria para essa primeira fase, né? Claro, usando a nossa infraestrutura, nós já temos os sistemas VHF, né, que nós utilizamos para nosso gerenciamento da força de trabalho, mas todas as subestações, são 73 municípios, são quase 100 pontos de acesso na nossa rede de fibra ótica, obviamente, para dar vazão a essa grande quantidade de dados, e também os nossos sistemas, onde nós temos torres, onde a gente aproveita para fazer essa integração. Claro que nós percebemos como nunca
o posicionamento dos nossos ativos de energia serem estratégicos para a gente ter essa possibilidade de estabelecimento dessa rede, né? Estamos caminhando, está em fase de licitação já as próximas 2 áreas aqui que vão levar a 1,5 milhão de consumidores, não mais 500 mil e mais 600 mil nessas outras 2 fases. Claro que temos que lembrar do consumidor, então para todo novo medidor que a gente tem instalado, nós habilitamos o que nós chamamos de medições inteligentes, então o consumidor recebe a sua curva de carga diária, recebe um comparativo da média do seu consumo com a cidade, no médio do seu consumo com a sua vizinhança, inclusive, tentando levar para o consumidor, além da melhoria que ele vai ter de qualidade no fornecimento de energia, o futuro, a captura de redução de custos operacionais na tarifa, também a possibilidade de fazer uma gestão energética do seu consumo, estar cada vez mais conectado e dentro desse movimento que é do empoderamento do consumidor frente à questão de energia. Não só ele podendo escolher a sua energia, mas também gerar e poder armazenar no futuro. Queria pontuar também que nós temos uma série de outros projetos, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas para dizer o seguinte, principalmente o nosso projeto de MDM, porque para dar vazão a esses 1,5 milhão de pontos, nós precisamos de uma ferramenta de data mining de medição mais robusta, estamos num processo de aquisição para dar vazão a mais de 5 milhões de pontos, já com toda essa característica de Big Data e de sistemas de análise automática inteligente integrados, ou seja, fazer gestão de perdas, fazer gestão do ativo, fazer gestão da qualidade da energia, integrar com outros sistemas, né? E trago também a iniciativa nossa no sistema ADMS, que é o sistema que vai receber também muitas dessas informações para fazer uma gestão inteligente da rede, isso tudo rodando, então, no nosso centro de controle. Então, por que eu trouxe esse slide aqui? Para dizer o seguinte, claro, está vindo uma tonelada de dados, né? Se eu não conseguir tratar isso, obviamente que vai me gerar um problema, mais do que soluções. Então, nós temos que dar vazão nas ferramentas computacionais de apoio. Aqui, falando um pouquinho sobre as nossas iniciativas em controle da geração distribuída. Então, nós desenvolvemos vários sistemas onde a gente consegue hoje chegar a nível de controlar o inversor que está gerando energia solar e interagir com outros acessantes de geração. Inclusive, temos uma iniciativa aqui de compra de energia para constituir micro-redes, onde quem tem interesse em vender energia até o nosso mercado de 10%, que nós estamos estabelecendo 50 megawatts médios, tem que entrar numa sistemática de controle e deixar seus ativos serem controlados pela Copel. Então, estamos dando uma guinada no sentido de que se essa geração distribuída entrar de forma descontrolada, de forma massiva, né, como eu disse, sem controle, pode ser um problema para a nossa rede. Então, esses investimentos nós temos feito, nós entramos muito forte aqui nas chamadas de pesquisa, integrando as universidades, justamente para que as universidades, essa aqui é a Universidade Federal do Paraná, ela pudesse ser uma planta que está totalmente disponível para que a gente faça as avaliações de despacho dessa geração. Então, nós estamos preparando o sistema para que todo acessante de geração possa prestar um serviço e para entrar nessa condição de DSO, que a gente possa organizar a nossa rede e extrair o máximo possível dessa revolução que está acontecendo. Não poderia, claro, nós não poderíamos, né, deixar de falar do nosso centro de controle. Eu acho que tudo colapsa no nosso centro de controle, esse é o Smart Copel, onde a gente está preparando para que todas essas informações cheguem com qualidade e que a gente possa tomar decisões cobrindo aí todos os nossos ativos. Pessoal, então o que eu tinha preparado era isso, né? Um resumo aí das nossas iniciativas aí envolvendo redes elétricas inteligentes, trazendo um pouquinho já de uma situação de execução prática, de uma visão do que nós temos preparado aí para o futuro, e eu acho que não tem como não ressaltar aí que o nosso futuro parece ser muito interessante do ponto de vista de uma revolução do que se imaginava ser uma utility hoje e uma utility daqui a alguns anos.